neste stand-up que nos ofereceram para nos animar. Cabe-me agora endereçar-vos a vós e sobretudo à juventude, para lhes dizer o que é que eu penso do nosso país e o que é que poderíamos fazer em conjunto. Minhas amigas, meus amigos, de todos os dias que vivi, desde o momento em que anunciei a minha candidatura à Presidência da República, este é o dia mais especial. Um dia em que estou perante os mais jovens cidadãos de um país que é urgente a reconstruir. E não duvidem por um segundo. Se avancei e mostrei disponibilidade, foi por vocês que o fiz. Foi pelos meus 4 filhos e por todos os que, em idade de sonhar, estão a ser proibidos de o fazer. Talvez eu, como tantos outros, seja o resultado da grande utopia portuguesa. Tenho antepassados franceses e holandeses, um trisavô brasileiro, uma trisavó cabinda, avós portugueses. O meu pai nasceu no Funchal. Eu nasci em Luanda. 2 dos meus filhos nasceram em Bruxelas, os outros 2 em Lisboa. É pois este o cidadão português que está aqui hoje perante vós. Já estive em muitas dezenas de países de todos os continentes. Já vi dos meus próprios olhos as chamas em Beirute, o sofrimento na guerra entre o Irão e o Iraque, em 81, o cheiro à morte e ao ódio no Ruanda, na Bósnia, no Afeganistão e no Darfur, o peso do destino num Sri Lanka arrasado pelo tsunami e num Haiti despedaçado por um terremoto que quase tudo levou. Estive em muitos sítios, salvei pessoas, vi morrer muitas outras nos meus braços. Mas é aqui, a Portugal, que eu volto sempre. É aqui que quero estar, é aqui que pertenço. Eu tinha o sonho de ser médico. O meu herói chamava-se Albert Schweitzer, um professor de teologia em Estrasburgo, que a meio da sua vida decidiu ser médico, ir para a África e criar um hospital em Lambaréné, no Gabão, que eu já visitei. Albert Schweitzer foi Prémio Nobel da Paz e tocava maravilhosamente piano. Era então um dos melhores intérpretes de Bach. Todos os anos fazia uma digressão para conseguir fundos que o ajudavam a salvar pessoas. O seu exemplo alimentou-me o sonho de uma vida, de um dia poder trabalhar num hospital no meio do mato. Foi por causa desse sonho, de adolescente, que eu comecei a trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. Já nessa condição, houve uma viagem que mudou a minha vida. Estava no Chad em 1981 e se lá não tivesse estado, muito dificilmente estaria hoje aqui. Junto dessa equipa dos Médicos Sem Fronteiras, que então comandava, estavam 2 jornalistas franceses que iam cobrir a guerra civil no Chad. Na fronteira entre o Darfur sudanês e o Chad, os militares não os queriam deixar passar. Os soldados tentaram impedir-lhes a passagem e eu não quis deixá-los para trás. Não o podia fazer depois de termos passado uma semana juntos. Foi uma tarde muito tensa, eu bati o pé, em nome da dignidade e da solidariedade humanas, disse que passávamos todos ou não passava ninguém. E conseguimos entrar no Chad, todos juntos. Um dos jornalistas, por simpatia ou gratidão, fez uma reportagem na revista francesa L'Express, onde apareceu uma fotografia com uma legenda que dizia: Fernando Nobre, cirurgião português. Essa reportagem foi lida pelo jornalista José Manuel Barata Feio, que fez outra reportagem
no Chad também, em 1983, para a RTP. Talvez os mais novos que aqui estão não saibam, mas houve um tempo, antes da televisão por cabo e do YouTube, em que só existiam 2 canais de televisão em Portugal. Eu apareci num deles e isso despertou os portugueses para uma nova realidade. Eu sonhava com um hospital no mato, sonhava com alguma coisa que pudesse construir desde o início. Foi então que peguei na minha mulher e nos meus filhos mais velhos e vim para o meu país, Portugal, criar a mim, faz exatamente hoje 26 anos. Atuamos já em cerca de 80 países, estamos atualmente em 40. Criámos 14 centros sociais por todo o Portugal, nomeadamente 2 abrigos para os sem-abrigo, centros de que dependem milhares de portugueses em dificuldade. E quando olho para trás, para esses 30 anos de ação humanitária e de solidariedade ativa com os outros, há momentos duros em que tudo foi colocado em causa. Momentos que para muitos e até para mim eram o fim da esperança. Momentos que nos fizeram pensar se valia a pena o sacrifício. E claro que valia a pena. Vale sempre a pena não perder a esperança. No Irão, em 1981, durante a guerra com o Iraque, lembro-me da criança que chegou ao meu hospital com 98% do seu corpo queimado. Sabia que ela ia morrer rapidamente. Não obstante, mandei pôr um lençol limpo na cama e pus-lhe um pouco da minha pomada na cara para lhe aliviar um pouquinho as dores. Sabia que ela tinha apenas minutos de vida, mas fiquei com ela para que ela não partisse sozinha. Lembro-me. Lembro-me também de um pássaro azul a voar de uma árvore do Darfur, no meio da guerra, do sofrimento, do caos incendiado pelos homens. O que aprendi com todos estes anos? Aprendi que por mais que as circunstâncias pareçam desesperadas e sem solução, há sempre uma luz, alguma coisa, porque vale a pena continuar. E é por isso que eu acredito em Portugal. Mas não neste Portugal que parece tão cheio de medo, como se fosse um doente deprimido, que entrega a sua vida nas mãos do acaso. Chegamos a uma época decisiva, meus amigos, ao fim de um ciclo. Porém, não sabemos o que vem a seguir. Na rua, quando ando pelo nosso querido país, ouço as vozes de um Portugal desencantado, adiado, desmotivado, angustiado, revoltado. Dizem-me que não acreditam em mais ninguém. Falam dos políticos como se falassem de criminosos e traidores. E eu pergunto se é isso que queremos. Pergunto-vos a todos, meus queridos amigos, se querem atravessar a vossa vida e no fim chegarem à conclusão que passaram ao lado de tudo. As lideranças políticas, económicas e sociais isolaram-se das necessidades das pessoas e deixaram-se inebriar pelo dinheiro fácil, pelo facilitismo, pelo novo riquismo, esquecendo que não éramos um país abastado. Passaram a mensagem errada e todos nos endividamos porque nos disseram que podíamos fazê-lo. As lideranças não souberam gerir e antecipar, não quiseram prever, não souberam indicar novos caminhos para o desenvolvimento do nosso país e do nosso povo. Ficámos parados,
Matamos a agricultura e a indústria e transformámos-nos num país de serviços, por vezes, tão frágeis. Deixámos de fazer coisas, de criar coisas, que não fossem de betão armado, que envenenaram a paisagem e as contas do país. Hoje importamos 60% a 70% do que consumimos em termos alimentares. Hoje sabemos servir, mas não sabemos produzir. Vendemos o país por um prato de lentilhas, por uma ilusão de novo riquismo. O país abandonou princípios como a decência, a honestidade e a boa-fé. O que nos deveria chocar passou a ser o dia-a-dia. E essa passou a ser a cartilha de ação de muitos dos que lideraram. Se podes gastar o que não tens, vai adiante. Se acreditas que as mordomias são mais importantes que o rigor, que a manha é mais importante do que a verdade, que o egoísmo prevalece sobre o bem comum, que as cunhas e o comodismo são mais importantes do que o mérito e o esforço, então segue em frente, porque este país perdoa. A impunidade passou a fazer parte de nós, deixou de existir exemplaridade. Não soubemos definir desígnios. Fomos conduzindo as coisas a olho, sem visão, sem causas, sem capacidade de antecipação, sem desígnios. E aqui estamos, muitos de nós de braços caídos e sem saber o que fazer, com a ideia que não vale a pena mudar, porque as coisas não mudam. Eu digo-vos que não é assim. Digo-vos que não pode ser assim. O que é que queremos ser? Há os que se contentam com o espetáculo da decadência e há os que vão lutar para que o bem triunfe. Querem estar de que lado? Foi por tudo isto que ponderei esta candidatura à presidência da República, para tomar uma decisão difícil e isolei. Pensei em tudo o que fiz, nas coisas que escrevi, nas missões que liderei, no dia em que tive de negociar, inclusive, o resgate de portugueses em Bagdá. Lembrei-me que estava no Panamá quando me informaram que um tsunami no Sri Lanka provocara dezenas de milhares de mortes. Também não sabia o que ia acontecer, mas se avancei, tinha para dar o meu esforço, o melhor do meu trabalho, o melhor de mim próprio. Pensei por fim que tinha de ser coerente com a minha vida, que não bastavam conferências, livros e missões. A minha experiência teria de servir para oferecer ao meu país a minha vida. Não podia fazer marcha atrás. Não tinha o direito de ser covarde. Tinha de ser coerente comigo próprio. Decidi então que me candidataria a Presidente da República. E filo e faço por dever de consciência e de cidadania. Não são tempos fáceis, meus amigos. Todos o sabemos. Mas o pessimismo nunca criou histórias de triunfo e de superação. Também não acredito no optimismo cego que se satisfaz com a garantia que tudo ficará bem. É preciso mobilizar, dar um rumo, abrir caminhos, desmontar vícios. Não vai ser fácil, todos o sabemos, mas também sabemos e pressentimos que este ciclo deve chegar ao fim. Os portugueses, mais do que os políticos, sabem que a festa terminou, que há muitas canas para apanhar e que não podemos continuar a esconder a incompetência
e a ganância. Os portugueses estão preparados para um desígnio que seja maior do que as vontades de cada um. Falta-nos uma liderança séria, uma liderança que seja honesta e nos motive para o que está para vir. Porque não podemos adiar o que tem de ser feito. Não podemos adiar mais as decisões. Não podemos continuar a tirar água do barco em vez de reparar o casco e decidir fazermos todos juntos uma nova viagem. Muitos dos estudantes que saem agora da universidade, sem perspectivas de emprego, estão assustados. Muitos acabarão por emigrar. Mas o descontentamento não pode ser a resposta. O descontentamento é um estado de espírito, é uma maneira de lidar com o que nos rodeia. Podia citar os amigos Newton e o Luís Filipe Borges, mas dessa vez opto por um comediante que é para estes meus mandatários uma referência. Jon Stewart disse, a propósito da América e dos americanos, que estes são tempos difíceis, mas não é o fim dos tempos. Acreditem, meus amigos, não é o fim dos tempos. O nosso bem-amado país já passou por guerras, ocupações, ditaduras, bancarrotas e prioridades trocadas. Mas ainda cá estamos. E não é agora que vamos desaparecer. O que vamos dizer